E aí, pessoal do canal Nathan Game, mais vídeo do canal Nathan Game. Nesse vídeo é o terceiro episódio da Amnésia Total. Terceiro episódio. E eu vou estar falando mais sobre minha experiência de purgatório. E coisas que eu penso, né? Antes de começar o episódio, eu queria falar que... quando você tá... uma coisa que eu queria citar é o seguinte. Às vezes, quando você tá no purgatório, você acaba tendo sentindo um déjà vu de uma coisa que nunca aconteceu. É meio estranho, cara. Eu esqueci de mencionar. Porque eu tinha falado no episódio anterior que eu tinha uma memória que eu tava na neve. E essa memória, ela foi construída enquanto eu tava no purgatório, cara. Era estranho que, tipo, os caras começaram a descrever uma história. Aí, do nada, eu tava tendo um déjà vu de estar na neve, sendo que eu nunca estive na neve. Então, era um déjà vu fudido, cara. É uma coisa meio estranha, cara. Era uma coisa paranormal. Eu tenho uma memória de algo que não aconteceu. Era tipo uma memória inserida por Deus, cara. Era meio bizarro. Então, eu tenho essa memória de estar na neve, mas tipo, eu nunca estive na neve. Isso enquanto a história era descrita pra mim. A história era descrita e de alguma forma eu comecei a lembrar de algo que não aconteceu. Era meio estranho, cara. Por isso que eu falo no episódio anterior sobre neve, cara. Mas eu nunca estive na neve. É uma memória inserida por Deus. Tanto que até agora, tipo, agora eu esqueci totalmente de estar na neve. Tipo, não consigo lembrar de porra nenhuma de neve. De estar na neve, porque era uma memória inserida que Deus colocou naquele momento do purgatório. É meio estranho, cara. Tá, eu vou falar sobre várias coisas. Lá no purgatório, é dito uma coisa bem bizarra. É dito que todo homem tem ansiedade e toda mulher tem depressão ou bipolaridade. É que seria um purgatório nosso enfrentar essas doenças mentais, pois temos que combater nossos próprios demônios internos. Isso é mencionado no purgatório, mas tipo, tem pessoas que não enfrentam doenças mentais. Então essa informação é falsa. Eu enfrentei ansiedade no exército, entendeu? Eu ouvia, tipo, vozes internas falando que eu era perdedor. Era meio paranormal essas vozes internas. Não eram minhas vozes. Era tipo uma voz paranormal, cara. E falando que eu era inútil, sei lá, mano. Era várias vozes. Aí, beleza. Aí eu me curei, beleza. Eu não precisei mais tomar remédio de ansiedade, beleza. E é isso aí. Aí eu fiquei assim, com o pé atrás. Eu falei, será que, tipo, Deus pode dar doença? Tipo, Deus realmente ele pode dar doença pra você, cara. Isso é verdade. Mas, tipo, eu não acredito que todas as mulheres tenham bipolaridade. E todos os homens tenham ansiedade. Mentira isso. Ah, tem um arco meio escroto sobre a Natasha Alga, que ela é mencionada. Aí é dito que eu fui conhecer ela. A primeira vez que eu conheci ela, ela tratou eu de forma racista, cara. Ela foi racista comigo. Eu achei bizarro isso aí, cara. Ela com certeza não é racista, cara. Aí fala lá que, tipo, existem alguns vídeos que ela colocou no YouTube, eu não sei onde foi. E eu gravei, que eu que segurei a câmera e eu gravei. Também é mentira. Eu nunca conheci a Natasha Alga. Mas ela é mencionada no meu purgatório, cara. É bizarro. Sei lá onde ela mora. Acho que ela mora nos Estados Unidos, cara. Tem um arco bizarro também sobre a Chloe Moretz, que ela é citada. Fala que eu conheci a Chloe Moretz. Fala que eu conheci o irmão da Chloe Moretz. O irmão da Chloe Moretz, ele era ciumento pra caralho, entendeu? É um arco bizarro, cara. Mas esse arco nunca aconteceu, até porque eu não sei inglês, cara. Como que eu vou falar com a Chloe Moretz se eu não sei inglês? E ela é um ano mais velha que eu, cara. Como que eu vou conhecer uma pessoa que eu não entendo porra não? Aí eu tava tentando invadir minha própria mente pra tentar lembrar se eu conheci a Chloe Moretz, mas tipo, não consigo achar em nenhum lugar. Nenhuma imagem da Chloe Moretz. Só consigo imaginar, cara. Eu não consigo lembrar de algo que nunca aconteceu. Não dá pra lembrar, nem a pau. Eu fico puto, pois não existe nenhum arco que fala da Ellen Fanny. Eu sou mais fã da Ellen Fanny do que a Chloe Moretz. E ela nem é mencionada. Acho que eu me lembro bem. Eu acho que ela não é. Ela só é mencionada como atriz de uns filmes do Star Wars. E eu, Mion, Pink e meu amigo Luiz Felipe criou o filme do Star Wars. Que não existe, né? Os filmes que a gente tinha pensado. Aí a Ellen Fanny estava envolvida. Mas a Ellen Fanny não é mencionada assim como amiga minha ou
Ou se eu tiver um relacionamento com ela. Mas não é mencionado. Eu achei estranho, é bizarro. Aí eu pensei que, tipo, as mulheres que eram mencionadas no purgatório, eram baseadas no meu gosto pessoal. Então eu pensei que o Galãs Feios acabariam mencionando, criando uma história falsa sobre ela, alguma coisa assim. Mas não é dita sobre ela. Eles falam sobre a Sofia Lillis, que eu sou fã também. Mas só fala aquela história lá bizarra do cachorro quente lá, que ela come cachorro quente com bactéria e vomita tudo. Que eu já mencionei nessa história. Eu já mencionei nesse canal. Falam sobre a série Sync, mas já é mais relacionada a filmes e tal que ela fez, que não existe. Filmes que não existem, né? Ela tá no Spider-Man agora, né? Tipo, seria interessante se tipo, fosse mencionado ela no Spider-Man no meu purgatório, mas não é mencionado. A Millie Bobby Brown também não é mencionada, só fala sobre filmes que ela tá envolvida. Tipo, ela não é mencionada como... Não tem histórias que o Gallant Fage inventou sobre ela. Nenhum membro do Stranger Things é dito como meu amigo. Tipo, tem a Robin. Tem a personagem da Robin, que eu acho ela legal. E ela não é mencionada. Tipo, mulheres bonitas que não são mencionadas no meu purgatório. A Robin do Stranger Things. Ela é a mais bonita e ela não é mencionada. É estranho, cara. Ela não é mencionada. É dito umas piadas bem escrotas sobre a Zoe Kazan, que é a esposa do Paul Dano. É dito que ela gosta de mim e tal, mas eu não gosto dela. Mas é bem estranha toda essa história. Pois a Zoe Kazan é casada com o Paul Dano desde 2008. Eu acho que foi tipo um pouquinho antes do Ruby Sparks. Ruby Sparks é de 2012. E que a Zoe Kazan divorciou. É dito que a Zoe Kazan divorciou do Paul Dano recentemente. Mas foi um divórcio secreto, alguma coisa assim. É mentira, a Zoe Kazan não divorciou do Paul Dano. É dito que por causa de eu ter muitas namoradas que consegui no Tinder e tal, e de outras formas, tivemos que criar um hotel. O Hotel Jardim do Éden, o Hotel do Natan, que fica em um bairro secreto de São Paulo chamado Jardim do Éden, feito para os escolhidos de Jesus. Pink e meus amigos têm casas nesse bairro secreto e ele é cercado com um muro. Fala que existe um bairro secreto de São Paulo, assim, que é meio longe da cidade. E aí aparece o Rodrigo Silva falando sobre esse bairro, parece um podcast, parece o Rodrigo Silva, tipo, num podcast, assim, no cenário de um podcast. Eu não sabia qual era o podcast, mas aparece o Rodrigo Silva falando assim, não, que existe um bairro, assim, que é por escolhidos de Deus, que é chamado Jardim do Éden, que é aqui em São Paulo. Mas eu não sei, eu acho que o Rodrigo Silva nem mora em São Paulo, mora em Rio de Janeiro, que eu sei. Aí, Rodrigo Silva comenta sobre esse bairro, assim, mas é tudo picotado, não consigo entender bem o que ele tá falando. Porque a entrevista que eu vejo é picotada, não consigo entender nada. Existe um filme que é mencionado, fala que existe, mas na verdade não existe. E é um filme que adapta o jogo chamado Cabela's Big Hunt. Esse Cabela's Big Hunt é um filme o jogo é um jogo de caça. Você vai caçando animais, assim, urso, veado campeiro. Você vai caçando os animais, onça, leão. Você vai caçando os animais. Aí é dito que existe um filme aí que foi gravado, né? Tava sendo produzido. Que iria ser protagonizado pelo Devin Druid, a Catherine Langford. Essa Catherine Langford, ela fez a Hannah Baker na série 13 Reasons Why. E o Dylan Minnette, né, que é do 13 Reasons Why. Todos esses três caras são do 13 Reasons Why. E seria um filme sobre caça, onde eles já apareceriam... Onde apareceria um animal tipo Godzilla no mar,
seria um animal que iria atacar eles. Teria uma cena onde o Dylan se sacrificaria pela Hannah Baker, pela personagem da Catherine Langford. E tem uma cena de respiração boca a boca dentro d'água. Que não dá pra fazer boca a boca dentro d'água. Isso não existe, cara. Só em desenho animado dá pra fazer, mas tipo, existe uma cena de boca a boca dentro d'água, que o Dylan se sacrifica pela personagem da Catherine e ela se salva, cara. E dá tudo certo. É um filme de... É um filme que seria tipo... seria tipo Pacific Rim, né? Seria um filme de caça e depois ia ser um filme mais de ação, né? Eles iam ter que combater esse animal gigantesco que morava dentro do mar, cara. Dentro do mar, eles iam lá no mar pra tentar resolver essa história, cara. É bizarro. Ah, tá. Agora eu vou falar sobre outras coisas. Vamos lá. É dito que Jesus desviou um gol do Kaká na Copa de 2010. O gol queria empatar o jogo. Nós do exército começamos a rir e tentar lembrar desse momento. Jesus achou engraçado. A gente tava falando sobre futebol lá no exército. Aí ele ficou falando lá que ele desviou um gol lá. Aí eu falei, eu lembro desse gol. Aí Jesus desviou, falou que desviou. Não sei, eu acho que ele pode ter desviado? Pode, mas eu acho que ele não desviou, não. Jesus brincou que o Brasil iria perder para a Colômbia ou Equador de 8-1. E o Major disse que iria apostar se caso acontecesse esse jogo. Que até agora não aconteceu. Ah, tá. E tem uma... Se eu não me lembro bem... eu acho que Jesus ele previu que o Brasil ia perder nas quartas de novo. Ele falou que o Hexa não ia ir em 2018. A gente ia perder nas quartas, alguma coisa assim. Eu acho que a gente caiu nas quartas ou oitavas. Eu não lembro bem. Eu vou pesquisar aqui. Então, Jesus tinha falado que o Brasil ia perder nas quartas de novo, né? E ele perdeu nas quartas de novo, da Bélgica. Então Jesus previu o futuro de novo, né? Mas ele falou que a gente ia perder de 8-1 da Colômbia ou Equador, que eu não lembro disso acontecer. A gente perdeu de 2-1 da Bélgica, em 2018. Dito que Jesus já sabia disso. É dito que Jesus já sabia que iria ocorrer a pandemia. Aí o Major foi de sessão em sessão perguntando: e aí, estão sabendo que vai ter pandemia? Pra ver se todo mundo ficava atento. Jesus tinha previsto que um colega do exército iria passar numa prova de um concurso. E eu disse a esse cara para ele diminuir os ritmos dos estudos, porque ele já ia passar. Ele acabou passando na prova. Mas ele era anticristo e eu já sabia disso. E meus outros colegas de Illuminati sabiam também. Um colega meu disse, o Thiago, né, que é esse cara. O Thiago não é muito de saber sobre religião. Já percebi isso. Ele não se importa muito com os outros. Ele era anticristo. Lembro de ter perguntado para Jesus se eu iria passar numa certa prova e ele ficou mentindo para mim. Eu não sabia se ele estava falando a verdade ou mentindo. Provavelmente ele disse sim, mas eu acabei nem fazendo essa prova, pois estava passando mal no purgatório. Então, de certa forma, Jesus mentiu. E além disso, fez reprovar durante as aulas de outro concurso. Tipo, eu acho que eu perguntei pra ele sobre uma prova que eu queria fazer, de um concurso. Se eu ia passar, ele falou que sim. E não deu nem... E não deu pra fazer a prova. A prova foi no dia X. E nesse dia que X já tava passando mal, tava no purgatório. Não deu pra fazer. Eu não consegui fazer essa prova. Porque eu tava no purgatório. Então, Jesus mentiu pra mim. Eu pensei que eu ia conseguir fazer essa prova, mas não consegui fazer. Eu não sei se eu contei essa experiência, mas eu vou contar de novo. Tem uma experiência a qual eu beijo a garota que... Eu beijo a garota que eu beijei pela primeira vez 2 vezes. Através de poderes espirituais.
Acabei de perceber que eu já contei essa história, que eu beijei a fantasma, né? Eu já contei essa história. Então vamos pular pra outra. É dito que fizeram uma versão do adaptação de audiodrama do livro Labyrinth of Evil, que em português seria chamado Labirinto do Mal, Labirinto Maligno, alguma coisa assim. Nesse audiolivro ia ser feito pelo Peterson Adriano e Marcos Jardim, dubladores oficiais do personagem. Tem um filme chamado Versão Brasileira, protagonizado pelo Marco Ribeiro, que é de drama e fala sobre uma competição de dublagem entre estúdios de dublagens, e na qual vários atores estavam envolvidos, e que tem uma aparição de José Leonardo. E esse José Leonardo ele trabalhava no Rio de Janeiro. Aí ele acaba trabalhando num estúdio de São Paulo. Ele sai do estúdio do Marco Ribeiro, ele vai pra São Paulo. E todo mundo gostava desse dublador. Todo mundo achava ele era legal. Achava esse dublador legal. Aí tem uma parte que é alívio cômico, que aparece que a Gisele Bündchen aparece com um carro fodão, uma Ferrari. E aparece lá. Eu acho que ela passa na frente do Marco Ribeiro e fala assim. Aparece do lado da Gisele Bündchen tá o José Leonardo, assim, tipo, zoando o Marco Ribeiro. Era uma competição que existia dentro desse filme, que é o Marco Ribeiro versus outros estúdios de dublagens. Aí era uma coisa interessante. Aí fala que a Gisele Bündchen virou amigo do José Leonardo porque ele era talentoso. Nesse filme, os estúdios brasileiros começam a produzir filmes dublados em alemão e francês também, dirigindo obras daqui do Brasil mesmo, exportando para lá. Daí conta que algumas exibições do cinema de filmes são feitas em alemão e francês, e que as pessoas adoravam o filme. Feito em alemão ou francês. É o que diz no filme, né? Existiam sessões de cinema onde certos filmes já eram dublados em vários idiomas, cara. É estranho. É dito, agora mudando de assunto, é dito que eu ajudei o Paul Dano a interpretar a loucura do personagem do The Riddler, e que depois foi o Jordan Fisher, pois o Jordan Fisher sabia imitar eu perfeitamente. Sabe o The Riddler, o Charada no filme The Batman? Falou que eu ajudei o Paul Dano a interpretar o Charada. Agora é uma coisa bizarra, falando sobre a Patrícia e a Rebeca Bravanel. É dito que a Rebeca Bravanel não fazia sexo no primeiro casamento, pois achava nojento. Isso não existe. É dito que a Patrícia casou com o Anticristo em seu primeiro casamento. É insinuado que as duas gostam de mim, mas com certeza é em tom de sarcasmo. Mas é meio nojento pensar nessa pseudo-relação. Porque eu não gosto dela, eu só gosto da Rebeca. Eu acho a Rebeca bonita, mas a Patrícia não gosta. Ela é legal, mas eu não gosto da aparência da Patrícia. Acho estranho. Tem uma piada bem sacana numa purgatória em dizer que a minha Califa namora comigo. E a minha Milan e Dylan Fênix também. Atrizes prone, cara. Que nojento. Bizarro, cara. Aí eu até descobri que, tipo, essa minha Califa, no Twitter ela falou que tá namorando um cara que ela acha que esse cara é bem trouxa, é bobo. Pra ela, ela descreveu ele como um bobo. Isso me lembrou de algumas vezes que o meu amigo Major, que trabalhava comigo, dizia que Jesus possuía o corpo dele. Ele dizia pra esposa dele que ele estava comendo a Sasha Grey, algo assim, só pra irritar a mulher dele. Era bizarro, ele falava assim: Jesus foi lá, possuiu o meu corpo e falou pra minha mulher que eu comia a Sasha Grey. Aí ela perguntou: quem é Sasha Grey? Aí ela falou: não, Jesus tá zoando eu, cara. Sasha Grey é uma atriz prone, ela nem existe, eu nem conheço ela. É dito que. É engraçado que eles não começam a comentar, eles não falam assim. Eles não falam que eu comi a Sasha Grey, cara. Isso é uma piada que eles não fazem, cara.
Eles falam assim, eu comi a minha califa. O Galãs Feios que fala isso, cara. Galãs Feios, cara, maldito. Maldito, maldito seja. Maldito. É dito que ajudei a... essa coisa bizarra sobre o Crepúsculo, cara. É dito que ajudei a produzir os filmes do Crepúsculo. Principalmente o último Amanhecer. Falando em Crepúsculo, é dito que, tipo... Tinha um livro lá que eu queria ler e eu não conseguia ler. Era um livro bem gigante. Não sei se era... Não sei se era Guerra e Paz, alguma coisa assim. Vamos supor que era Guerra e Paz. O livro Guerra e Paz, eu mandei um psicólogo ler pra mim Guerra e Paz. Eu comecei a gravar o áudio e coloquei no YouTube esse áudio do cara narrando o livro Guerra e Paz. Que eu mandei um psicólogo ler pra mim o Guerra e Paz. Eu e o Marcos, a gente achou um psicólogo cristão, assim, que era bonzinho, tinha poderes. E a gente ia nas sessões e ele lia o livro Guerra e Paz. Ele demorou pra caramba pra ele ler, mas ele conseguiu ler. Aí teve uma vez que, tipo, tem uma sessão lá que a gente convidou um cara que era da outra, que ia estar na sessão, que ele queria se consultar com esse mesmo psicólogo. Aí ele quis entrar pra ouvir o cara narrar o livro. Narrar o livro. Aí ele ouviu a narração do livro. Aí a gente fez um podcast e lançou no Spotify, no YouTube, do cara narrando o livro Guerra e Paz. Era um livro bem difícil. Eu acho que era um livro... Era tipo Guerra e Paz, mas era um livro que dava pra comentar por cima. Sei lá se era... pode ser que era um livro filosófico, assim, que eu não entendia muito bem. Ele leu pra mim, cara. Ele foi traduzindo o que significa isso, o que significa aquilo. A gente achou um psicólogo muito inteligente. É meio bizarro isso. E aí fala também que, tipo, eu e o Stefano, a gente ficava tentando ler uns livros, assim, audiolivro, assim, eu acho que era Senhor dos Anéis. A gente tentou ler junto Senhor dos Anéis. A gente pegava, colocava no ônibus, a gente ficava lendo Senhor dos Anéis juntos, assim, e tentando prestar atenção, assim. A gente meio que pausava e falava assim, o que você entendeu desse capítulo? Aí eu falei, não entendi porra nenhuma. Eu e o Stefano ficava lendo o audiolivro Senhor dos Anéis junto com o Stefano. E a gente tentava entender o capítulo por capítulo, qual que era a ideia do capítulo, entendeu? Era uma coisa que a gente fazia, sei lá. Pra se divertir, a gente lia junto o audiolivro. Estranho, cara. Tipo, isso mostra que, tipo, eu era amigo do Stefano, cara, entendeu? Tipo, no Purgatório, ele dá uma pseudo-relação. Eles criam uma pseudo-relação que eu era amigo do Stefano. Aí falou, não, você lia audiolivros com o Stefano ao mesmo tempo. E tentava descobrir o que tava acontecendo no audiolivro. É uma pseudo-relação, é meio estranho, cara. Eles falam de uma relação que nunca existiu, cara. É bizarro. Aí fala sobre a produção do filme do Crepúsculo. Fala o seguinte. Fala que eu ajudei a produzir os filmes do Crepúsculo, principalmente o último filme, Amanhecer, onde tem uma parte que se passa no Brasil. Amanhecer, a parte 1, aparece uma parte que ele se passa no Brasil. Tem até uma fala brasileira, português de Brasil. Mas não teria como eu ajudar a produzir por causa das datas. O último filme foi lançado em 2010. Como eu iria ajudar a desenvolver esse filme? Você não tinha nem idade pra isso. Como eu vou ajudar a produzir um filme? Eu nem tinha idade. Porra, não tem como fazer. Sim, em 2010 eu fui pra São Paulo. E o filme do Crepúsculo foi lançado. Foi produzido. O último filme foi produzido em 2010, final de 2010. Como que eu vou ajudar, cara? Não tem como ajudar um filme que. Pô, não tem como ajudar, tipo. Não tem nem como. Nem se eu quisesse ajudar a produzir esse filme. Eu não tenho ideia de fazer um filme. E sair um filme lixo total, mas ser parte 1 e 2 é muito ruim, cara. O Eclipse é melhor. O Eclipse é muito melhor, cara. O melhor filme do Crepúsculo é Crepúsculo Eclipse, que eu não teve.
que tem muita parte que é ação, né? Mas eu não ajudei a fazer, não. É muito estranho, é muito deepfake, é muito falso o que é dito. É dito que eu criei uma série chamada Nathan e Seus Amigos, que é uma paródia de South Park, onde tem caricaturas dos meus amigos. Tem um episódio dessa série onde a gente tortura e mata um personagem que queria envenenar nosso amigo tetraplégico. O personagem morre depois de a gente empurrar ele de um paraquedas como maneira de acerto de contas. Nosso amigo tetraplégico aperta um botão de um explosivo e nosso amigo explode no ar. Tipo, nesse... É porque esse episódio que eu acabei de citar, que é um pseudo-episódio que nunca existiu, é inspirado numa ação que meu amigo de verdade fez. Uma ação bem escrota que meu amigo de verdade fez de cuspir na água de um tetraplégico. Isso aconteceu, cara. O cara cuspiu na água de um tetraplégico, cara. Esse cara é anticristo total. E a gente fez um episódio parodiando essa ação. Aí a gente tortura esse personagem dentro do desenho, cara. Na vida real a gente não conseguiu torturar ele. A gente pediu pra esse cara ser internado, cara, mas ele nem foi internado, eu acho. Acho que esse cara nem foi internado, cara. Não ficou nem um dia internado. Eu não lembro desse cara internado, cara. Tipo, se ele foi internado, ele ficou, tipo, só 2 semanas e tal. Tipo, é muito pouco tempo. Ele era louco, cara. O cara cuspiu na água de um tetraplégico, cara. Quem que cospe na água de um tetraplégico? O que o tetraplégico vai fazer pra você? Pra você ficar com raiva dele? Ele não pode fazer nada, ele é tetraplégico, cara. Só porque ele olhou. Tipo, não tem explicação. Só se você acha o tetraplégico nojento, cara. Essa é a explicação. Mas mesmo assim, é muito. É muita babaquice, é muita coisa de anticristo. Esse cara tetraplégico, ele era de boa, ele era tranquilo, cara. Ele era meio nojento porque ele babava, sim, mas ele não podia não babar. Ele não conseguia parar de babar. Ele não conseguia parar de babar. Mas ele era de boa, ele. Tem um certo filme de comédia, drama feito dos anos 2000, onde aparecem vários adultos que falam com uma pessoa numa cama. Surpresa, você não morre. Esse é o nome do filme. Não sei se vocês já viram esse filme. Tá? Eu acho que aparece um cara numa cama. Aí ele abre os olhos assim. Aí tem um monte de gente em volta. Um monte de gente. Aí eu acho que um desses personagens é o Paul Dano ou o Michael Cera. Eu não sei. Aí fala assim: surpresa, você não morre. Aí aparece o crédito final do filme. Aparece a musiquinha. É um filme que eu tava perguntando pros meus amigos do trabalho se eles já assistiram. E, tipo, ninguém lembrava desse filme. Eu perguntei. Tinha um certo filme que aparece. Surpresa, você não morre. Você não morre. É meio estranho. É um filme que... No Purgatório, esse filme fala que esse filme existe, mas é um filme Illuminati, que foi feito depois de 2010. Mas não acho que... acho que não é. E é apenas uma coincidência. Pode ser que esse filme foi feito antes de 2010. Tipo, no Purgatório é dito que esse filme existe, mas ele é um filme que existe e ele é Illuminati, ou seja, ele foi criado depois que todo mundo descobriu que Jesus existe. E é um filme que, no final do filme, os personagens falam assim: surpresa, você não morre. Tipo, não tem como morrer. Porque se você for Illuminati e você acreditar em Jesus, você não tem como morrer mesmo. Se você confiar em Jesus, não dá pra morrer. Mesmo se te matarem, entendeu? Então, quando a gente fala assim, é um filme Illuminati, é um filme... Quando a gente fala que é um filme Illuminati, é um filme que tem segredos de Illuminati. Segredos, tipo, metafísicos, cara. E aí eu acho que esse filme aí é de comédia, tem um Paul Dano ou o Michael Cera no elenco, cara. Agora é uma memória meio escrota e tal. Eu tenho memória de ter comido uma garota em São Paulo ou no Rio. Eu não sei onde que era. Mas não foi no meu estado. Que era mais velha que eu. Acho que o nome era Aline, mas eu não lembro. Eu não lembro. Tô chutando o nome. Lembro que tinha um cara na festa
que eu pensei que gostava da Saline. Eu conversei com ele. E eu perguntei pra ele se ele gostava dela. E ele disse que não. Daí eu não lembro muito bem dessa festa. Só alguns flashes mesmo. Seria algo bem responsável da minha parte fazer sexo tendo apenas 11 anos. Mas enfim, eu era inteligente, por isso acaba me metendo nessas confusões. Essa história é mencionada no meu purgatório e aqui acabei lembrando dela, mas não consigo determinar se é real ou não. Então essa história é mencionada no meu purgatório, mas tipo, eu não tenho lembrança visual dessa de ter comido ninguém, cara. Em São Paulo, Rio de Janeiro. Tipo, não tenho memória visual, cara. Eu só consigo ter flashes, tipo, eu acho que fui numa festa e a menina era mais alta do que eu. E ela, por algum motivo, ela gostou de mim. E por algum motivo eu comi ela. Não sei. Mas eu não lembro. Não lembro mesmo. É bizarro, cara. E é mencionado no meu purgatório, então é meio estranho, cara. É tipo, quando uma coisa é mencionada no seu purgatório, então geralmente é porque aconteceu, cara. Geralmente, porque aconteceu. Tipo, 60% de chance de ter acontecido. Tem um arco interessante que fala sobre. Tem um arco interessante que fala sobre achar um dublador bom pra o Paul Dano. E eu acho que acabei ouvindo a voz do Wagner Fagundes ou Felipe Drummond. Acho que um dos dois seriam boas escolhas. Melhor que o Felipe Maia. Então tem uma cena que aparece o Paul Dano. Eu descrevi errado a cena. A cena é aqui, ó. O Paul Dano tá na direita do vídeo. Ele tá com um chapeuzinho de caçador. É um redondinho, caçador. E aí ele tá vestido de caçador. Aí tem o Jonah Hill. E tá gordo ele, tá meio gordinho ele. Tá parecendo no Elfim, cara. Ele tá gordinho igual o Elfim. O filme é Elfim. E ele tá sem o chapeuzinho. Aí eles estão falando sobre um periquito. Aí o dublador que eu acho que era o Wagner Fagundes. O Wagner Fagundes já dublou o Paul Dano. E eu acho que ele que dubla nessa cena. E aparece ele e o Jonah Hill. O Jonah Hill tá sendo dublado pelo Rodrigo Andas e o Paul Dano pelo Wagner Fagundes. Aí o Paul Dano falou assim, e aqueles... ele falou assim... Ô, Jonah, e aqueles periquitinhos ali, cara? E aqueles periquitinhos? Aí eu falei, estão se brigando e tal. Estão se bicando e tal. Estão brincando com o outro. Estão se bicando. Eles não estão se bicando, estão brigando um com o outro. Vamos atirar nele? Aí ele falou assim, não, hein? Melhor não... sei lá... atira neles pra, tipo... eles não pararem de... Atira neles pra eles pararem de brigar. E tal. Tem uma cena interessante que é dessa franquia aí, Columbine, que aparece, tipo, o Evan Peters e o Ross Lynch e Jordan Fisher, assim, fazendo flexão e tal, treinando, assim. E aí começa, o cara começa a filmar, assim. E, um exemplo aqui, tipo, aparece o Jordan Fisher filmando o Ross Lynch. Aí o Jordan Fisher falando assim, ô Ross, faz isso, ô Ross, faz flexão direito. Aí o Ross Lynch fala assim, meu nome não é Ross, meu nome é Mark. Aí ele começa a sair do personagem e citar o nome do ator. Tipo, o Jordan Fisher falar o nome do ator, cara. E é bizarro. E eu vi essa cena assim, transparente, assim. Eu não vi direito, tipo, tava muito transparente, não consegui ver nada. Era como se fosse um deepfake mesmo. Mas eu, tipo, consegui imaginar, assim, essa cena. Mas eu imaginei e vi a cena. Eu vi o personagem fazendo a flexão, mas eu não conseguia ver ele se movimentando. Era só fotos, assim. Era frames de filmes que não existem. Então eu vi alguns frames do filme. Tem outro frame do filme que eu vi que ele estava dentro de um carro, assim. Aí estava assim, cantando e tal, se divertindo dentro do carro. Tá o Evan Peters, eu acho que o Tyler Down. O Mark Evans. O Mark Evans, que é o Evan Peters, o Ross Lynch, Jordan Fisher e o Tyler Down. E uma mulher lá.
estavam lá se divertindo e tal. Aí aparece. Eu não sei quem que era, cara. É porque é estranho, cara. É porque fica parecendo, tipo, o filme, cara, é meio estranho, porque parecia que o filme foi gravado em 2017 e 2018, cara. E 2018, a Ellen Page não tinha tirado os seios, ela não tinha ficado anorexica. Ela não tava tão anorexica assim, ela tava normal. E aí eu vi, tipo, os caras brincando assim, fumando drogas dentro do carro. E eu vi essa cena. E a Ellen Page tava com óculos assim, puta pra caralho. Ela tava com o braço cruzado assim. E ela tava muito brava com os caras se divertindo, cara. E os caras estavam se divertindo no carro. Aí aparecia o dublador do. Aí eu ouvia. O pior é que, tipo, eu ouvia assim, as vozes dubladas, tipo, os caras zoando assim. Eu ouvi a voz do Felipe Drummond lá no Ross Lynch. Aí tinha o Evan Peters, que tem um dublador dele. Eu ouvi a voz dele. Aí o dublador de Jordan Fisher eu não fraguei, mas provavelmente é o cara que dublou ele no Flash, cara. É o dublador dele do Flash, cara. Mas tudo tava dublado. Tudo tava dublado. Só a Ellen Page que não tava dublada porque eu não vi ela falar. Eu não vi ela abrir a boca. Eu só vi os outros personagens abrir a boca. Ela não, ela ficou calada assim. E beleza, né? Essa cena dos caras fazendo flexão, então eu vi essa cena dos caras fazendo flexão, os caras, tipo, quebrar a quarta parede e falar do nome deles, eu vi essa cena. Bem vívida, assim. Eu vi um pouco dessa cena. Eu vi os caras brincando dentro do carro, os caras zoando dentro do carro, e eu vi a Ellen Page lá dentro do carro, assim, com o braço cruzado. Parecia ser ela. Se não for a Ellen Page, é uma mulher que parece muito com a Ellen Page, cara. Eu tava lá com a cara de brava dela, sei lá, mano. Esse que eu vi. É porque eu não consegui. Tipo, não dá pra ver direito a Ellen Page. Não dá pra ver direito os rostos das pessoas, viu? Não dá pra ver direito. Era estranho, cara. Mas fica. O que me leva a crer é que era a Ellen Page dentro do carro. E tava lá o Evan Peters, o Ross Lynch, e o Jordan Fisher, o Tyler Down e a Ellen Page dentro do carro, zoando, pronto para fazer atentados horríveis dentro do filme, que era um filme de atentado, filme de violência, o filme Columbine, é um filme de violência, cara. E esse seria o roteiro do filme, né? E aquela cena do Jordan Fisher pulando de paraquedas, né? Depois ele pega o avião, pula do avião, um monte de gente pula do avião, eles fazem um círculo no avião, aí o Jordan Fisher fala assim, não tá funcionando. Eu vejo essa cena dublada. Essa cena mais vívida que eu vi, a cena mais vívida que eu vi foi a cena do Jordan Fisher pulando de paraquedas do avião que tá em movimento, que é a cena mais girada do filme. Todo mundo do Purgatório começa a falar, não, que essa cena é foda. A cena do Jordan Fisher pulando do avião é foda pra caralho. Os galãs feitos começaram a fazer um review do filme. O Casemiro também fala, não, aquela cena lá do Jordan Fisher pulando no paraquedas, o avião em movimento é muito legal. Tipo, é como se a gente tivesse assistido, cara. Mas esse filme não existe. Como pode assistir um filme que não existe? Mas beleza. Só se Deus mostrou pra ela esse deepfake, cara. Mas então, aparece o Jordan Fisher pulando de paraquedas e uma mulher salvando ele, cara. Mas eu não ouço a voz da Ellen Page, eu não ouço a Fernanda Pulara, eu não ouço a Luísa Palomanes falando nada. Era como se ela fosse um personagem muda, cara. Mas eu vejo uma mulher salvando o Jordan Fisher, cara. Que eu julgo que seja a Ellen Page, cara. Mas eu não consegui ver nada, só vejo o Jordan Fisher. Eu não consegui ver a mulher salvando o Jordan Fisher de pular de paraquedas. E o Jordan Fisher pula de paraquedas dele não funciona. E ele fala assim, meu paraquedas não tá funcionando, meu paraquedas não funciona. Aí aparece outro personagem falando assim, puxa o segundo paraquedas. Aí ele fala, não funciona também. Não tá funcionando, nenhum paraquedas funciona. O terceiro também não funciona. Ele tenta puxar o terceiro paraquedas, não funciona. Não tá funcionando. Assim que ele fala. E é foda. Tipo, não dá pra fazer essa cena. Porque, tipo, se você tá pulando de paraquedas,
Como que você vai falar se você tem um vento na sua boca? Não tem como o Jordan Fisher falar assim, meu paraquedas não funciona no ar. Se no ar não dá pra falar. Quando você tá voando, não dá pra falar. Tipo, a pessoa não consegue ouvir você falando. Dá pra falar, mas tipo, a pessoa não consegue. A pessoa ao lado não dá pra ouvir o que você fala, cara. Por causa do vento. É, mas por algum motivo no filme dá pra. No filme tudo pode acontecer, né? Mas no filme isso acontece. E eles conseguem ouvir o que o George Fish tá gritando lá. Meu paraquedas não funciona, meu paraquedas não funciona. Aí vai lá, uma mulher vai lá e salva ele, que possivelmente é a Ellen Page, mas eu não consigo ver a Ellen Page. Então se esse filme foi gravado em 2018, cara. Porque a Ellen Page tirou isso aí em 2020, cara. Foi 2020, 2022, alguma coisa assim. 2020 que eu acho que foi. Ela tirou os 6 e começou a ficar anoréxica. Anoréxica. É, mas, e o George Fisher tava foda em 2018. Ele tava bem em 2018. Mas esse é o vídeo que eu queria gravar. Desde onde ativa a notificação e até mais.